tenho meditado tanto em Gênesis na criação, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, e é tremendo como muitas verdades que estão contidas naqueles textos, elas afetam a história da humanidade hoje, elas afetam o mundo em que nós vivemos hoje, elas afetam a nossa vida como cristãos hoje, porque tudo que estava lá revela a vontade plena e perfeita de Deus, o mundo sem pecado, o mundo antes da queda, o mundo sem a presença de Satanás, tinha propósitos de Deus, tinha verdades de Deus, tinha fundamentos que Ele estabeleceu para o homem e que Ele restaurou através da vida de Jesus Cristo, de uma maneira parcial. Essas coisas estão sendo restauradas por tudo que aconteceu na queda, mas tem também muitas coisas da obra dele em nós vão ser completadas e vão ser manifestas até aquele dia, para que na eternidade, depois que a história da humanidade acabar, tudo que Deus tinha preparado se estabeleça para a glória dele. Deus não mudou de ideia por conta do pecado. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, de 1 a 4, nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Provavelmente a queda no céu, na eternidade, o pecado já tinha entrado através de Lúcifer nesse momento, porque a Bíblia nos revela através de João, em 1 João, que, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Portanto, se na criação haviam trevas, era alguma coisa contrária à realidade de Deus. E quando Deus diz que a luz era boa, a luz que ele criou era boa, significa que as trevas não são. As trevas escondem, as trevas ocultam, as trevas manifestam uma oposição à luz. E quando a luz aparece, as trevas imediatamente elas têm que retroceder e desaparecer. E essa é a realidade da presença de Deus. Quando a presença de Deus entra em algum lugar, as trevas têm que retroceder, porque a luz que está nele é incompreensível a cada um de nós. Nós não entendemos a dimensão da luz do Senhor. Deus não precisa do sol, Deus não precisa de luzes artificiais, Deus é a própria luz. A palavra de Deus nos diz que Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, Deus os criou. Por outro lado, a palavra de Deus também nos diz que Deus criou Adão para cultivar o jardim, Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse era o trabalho do homem. E esse trabalho era até que leve. Como é que eu posso dizer que o trabalho de Adão era leve nesse momento? Porque nós sabemos depois da queda, Gênesis 3, 17 a 19, que Deus disse para Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui Deus agora, ele endureceu a forma de trabalhar, ficou algo que não era, ficou de uma maneira que não foi aquela planejada. Agora é difícil trabalhar, é pesado trabalhar, e vai ter que suar para trabalhar, consequência do pecado. Mas veja, o propósito original então de Deus para Adão e Eva era que eles trabalhassem no jardim. E eu quero ficar então em dois aspectos que se perderam no Éden. Vou trabalhar isso em 2 domingos. Deus nos criou para trabalhar para Ele e com Ele. E Deus nos criou para brilhar. Jesus da glória, eu falo isso aqui agora, fica todo mundo confuso. Como assim para brilhar? Eu tenho um monte de texto, calma que eu chego lá. Essa aqui é a introdução, eu quero lançar um fundamento para você, e o fundamento que eu quero que você entenda é que nós vivemos num sistema do mundo em que as trevas entraram.
E porque as trevas entraram, nós somos formados em uma cultura que está nas trevas, embora seja dia claro, são trevas espirituais, trevas de entendimento, e há um edifício, um sistema sendo edificado, e nós não percebemos o quanto avançada está a construção desse sistema. Esse sistema é o sistema de Satanás. O império das trevas está construindo uma potência multinacional, financeira, com recursos, com equipamentos, com inteligência, com sofisticação, com cultura e com todas as coisas. E o Senhor chama esse sistema de império das trevas. As pessoas, então, elas trabalham o tempo todo para serem bem-sucedidas, para construir coisas, para tentar suprir um vazio que elas não conseguem resolver, elas não conseguem suprir, porque elas precisam de Jesus Cristo. E você fala isso para elas não tem lógica. Sabe por que não tem lógica? Porque elas estão em trevas e não percebem. O sistema do mundo, ele está estabelecido, portanto, em trevas. E tanto isso é verdade que em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo nos revela isso com toda clareza. Eu quero entender, e eu quero firmar esse ponto agora com vocês, que se nós conhecemos a Jesus Cristo, nós temos que entender de onde viemos, o que fazia parte do nosso sistema de pensamento, para que nós possamos avançar no sistema que o Senhor tem para nós. Paulo nos revela o que? Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja que o sistema de trevas ele opera de tal maneira que as pessoas elas são cegadas e elas não conseguem enxergar o Evangelho, elas não conseguem perceber a glória de Jesus no Evangelho, elas não conseguem receber. Hebreus 1, de 1 a 4, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome. Agora veja Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus o Cristo, Ele tirou você do império das trevas, Ele tirou você deste sistema que está estabelecido fora do Éden, a partir da queda do homem, construído ao longo de quase 6.000 anos. O sistema está estabelecido e a Bíblia chama de império das trevas. As trevas que querem impedir a luz, as trevas que querem manter as pessoas no engano, as trevas que querem manter as pessoas correndo atrás de vento, o sistema que quer manter as pessoas com algum sistema possível de sucesso aparente ou de solução aparente para manter as demais escravizadas. Sistema que impede a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero que você entenda, se você não conseguiu pegar tudo, eu quero que você entenda o seguinte: o mundo está em trevas. Deus está nos tirando de um sistema de pensamento de trevas, por isso nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, pela palavra, para que pela palavra nós possamos receber a luz da revelação de quem nós somos em Cristo, o que Deus tem para cada um de nós realizarmos neste mundo em que nós vivemos, como nós vamos fazer a diferença aqui e como nós vamos ser então trazidos de volta ao Pai. Esse é o processo. Jesus nos trouxe a salvação. Então, de cara, eu quero passar então, depois dessa introdução, eu quero tratar que nós somos então chamados por Deus para trabalhar. Amém? Isso aqui foi a introdução. A introdução é, há um sistema. Nós estávamos no Éden. Nós em Adão, entre outras coisas, fomos criados para trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Deus criou o trabalho. As pessoas que pensam que depois que a gente for para o céu, nós vamos ficar para sempre deitados, tocando harpa, não entenderam nada.
Há trabalho a ser feito. Deus trabalha até hoje. Deus tem um sistema de trabalho que é diferente do sistema daqui, porque o sistema daqui é um sistema caído. O sistema daqui, por figura, é o que o povo de Israel passou no Egito. Eles trabalharam centenas de anos como escravos. Mas o sistema de trabalho opressor, ele é uma consequência do inferno. E não adianta a gente olhar para cá e olhar para fora e achar que está tudo bem aí fora, se a gente troca de sistema, troca de governante, troca de país, é tudo igual. Porque vem de um mesmo Deus, vem de um mesmo sistema, vem das trevas, as trevas que estão sobre esse sistema do mundo. E se nós não formos transformados pela renovação do nosso entendimento, pela palavra, nós vamos nos converter e querer que Deus nos abençoe para sermos bem-sucedidos no sistema do mundo. E nós confundimos o versículo que diz, nós somos chamados para vencer o mundo e não chamados para vencer no mundo. Esse sistema precisa ser vencido, pelo menos na sua mente, no seu entendimento, na sua prática, porque ele só vai ser vencido definitivamente quando for destruído. Então nós temos que focar o quê? Em obras eternas. Se nós perdemos o foco das obras eternas, nós perdemos a verdade da revelação do Evangelho. Se nós focamos demais no que é passageiro, nós vamos errar a mão. Veja, 2 Pedro, capítulo 3, de 10 a 12, eu preciso colocar para vocês isso bem claro. Obrigado, Paulo. Porque o dia do Senhor, ele virá, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados se desfarão, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. O que adianta ter um monte de coisa que vai ser destruída e desfeita? Aliás, tem até aquela brincadeira do Silvio Santos, né? Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. E sabe o que os crentes fazem? Do mundo não se leva nada, então está tudo bem, vive de qualquer jeito, lá, e as pessoas cantam e não percebem o que estão cantando. Se do mundo não se leva nada, o que me adianta ganhar o mundo? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A ideia dos dons e talentos que Deus nos deu não são para edificarmos impérios pessoais, para que nós brilhemos nessa terra. A ideia de usar os dons que o Senhor nos deu é que sejamos frutíferos a Ele e que nós possamos glorificar o nome dEle, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo resplandeça em nós e através de nós para a glória dEle, para que nós possamos tirar as pessoas do império das trevas e levá-las para o reino do seu Filho amado. Trabalho faz parte da vida. A diferença que nós podemos considerar no nosso tempo é que a maldição do trabalho, ela não está plenamente sobre os filhos. A palavra de Deus nos dá princípios que nós devemos obedecer para que possamos acelerar a nossa prosperidade pela bênção do Senhor. Aí você me fala, tá bom, Haroldo, tudo bem, essa parte eu entendi, mas não quer dizer que eu comprei minha casa, comprei o carro, estou construindo uma empresa, estou construindo um negócio, e o que eu faço com isso? É para jogar tudo fora? É claro que não. Os princípios de prosperidade que a palavra de Deus nos dá, elas inclusive, elas asseguram adquirir, ter, estabelecer, construir e implantar. Isso faz parte da nossa vida aqui, e isso é uma bênção. Só tem uma questão que nós precisamos trazer para dentro desta realidade. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 17. A questão é, como fazemos? Ou por que fazemos o que fazemos? O que esperamos daquilo que fazemos? Paulo, ele é radical quando ele fala, e tudo. Quanto é tudo? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você vai comprar um carro,
glória a Deus, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus e vou glorificar a Deus porque Ele me permitiu conquistar este bem. Você está entendendo a diferença? Você vai ser promovido, você vai crescer na sua carreira, você vai estudar pra caramba, você vai ralar pra caramba, para você ser um bom testemunho do Senhor, ser um profissional excelente no que você faz e como você trabalha. E quando alguém fala, cara, você é o cara, você merece o prêmio do ano, você é o melhor. Você vai falar, é verdade, eu estou aqui porque eu me dediquei, porque eu fiz, agradeço ao presidente da empresa, agradeço ao gerente, agradeço a quem se acreditaram em mim, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus me capacitou para estar aqui neste momento recebendo esse prêmio. Você está entendendo a diferença? Porque quando nós fazemos assim, nós glorificamos o nome do Senhor e fazemos então tudo para a glória dEle. Eu aprendi uma frase uma vez que me marcou, que ela é um pensamento em inglês, mas que se aplica em português da mesma maneira, que muitos de nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para mostrar para pessoas que nós não gostamos. Você está entendendo? Você compra coisa que você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta. Isso é ostentação, isso é sistema do mundo. Isso é trabalho para brilhar, um brilho falso, para incomodar as pessoas, ralar para caramba, se encalacrar em dívida para tentar comprar alguma coisa que não faz parte da realidade, para mostrar para alguém. Isso é sistema das trevas. Nós fomos chamados para trabalhar para o Senhor, não para edificar o sistema das trevas, mas para usar os recursos que o Senhor nos der para a glória dEle, para a expansão do reino, para financiamento de missionários, para ação social, para cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro, e para isso nós temos que ser os melhores. Tem muito crente que Deus até gostaria de colocar em lugar de autoridade, mas porque não sabe nada, não se preocupou em aprofundar, não é perito no que faz, se puser vai ser vergonha. Então, muitos de nós fechamos porta de acesso a lugares altos quando não somos excelentes no que somos chamados a fazer. A Bíblia fala que, Salomão fala em Provérbios que o que é perito na sua obra será posto entre os príncipes, não ficará em meio aos obscuros. O que você faz? Seja excelente no que você faz, qualquer coisa que seja. Você tentar copiar o sistema das trevas para ser bem-sucedido no sistema das trevas, você está fadado a fracassar. Mas se você abraçar o princípio da palavra de Deus, que eu tenho que ser perito naquilo que eu faço, e quando eu tiver a chance, eu vou glorificar a Deus com aquilo que eu conquistar, eu estou em aliança com Deus, e Deus que me constituiu para trabalhar, vai prosperar o meu trabalho. Quando o povo saiu do Egito, passaram pelo deserto, viram toda aquela manifestação do poder de Deus. Quando eles entraram na terra, o Senhor disse para eles o seguinte, olha, vocês vão entrar na terra agora. Eu preparei tudo aqui, estou parafraseando. Está tudo lindo, maravilhoso. Vocês vão vencer, vocês vão conquistar, vocês vão entrar. Mas, quando vocês entrarem, e vocês plantarem vinhas, e colherem vinhas, e vocês adquirirem casas, e vocês... Ele estava de um monte de conquistas materiais. Não digam que foi o braço de vocês que edificou, ou que conseguiu, ou que conquistou. Antes dirão, o Senhor, o braço forte do Senhor é que fez todas estas coisas. E é interessante que, como muito crente, eles ouviram só o começo da frase do Senhor. Quando vocês entrarem nessa terra, e vocês conquistarem, e vocês comprarem, e vocês tiverem, oh, glória a Deus, aleluia, louvado o nome do Senhor, e não ouviram a outra frase, que é, não esqueçam de que é o meu braço, e não de vocês, porque senão vocês vão perder. Precisamos servir o Senhor com nossos dons e talentos. Precisamos servir o Senhor com o nosso trabalho. Precisamos trabalhar Ele com honra, com diligência, com obediência aos princípios da palavra. Mas tem algo que foi o que mais me moeu o coração nessa manhã. Eu estava meditando, né, antes de vir para cá, eu estava orando, e estava pesquisando um pouco mais. E aí eu fui parar num lugar em que tinha um irmão com um texto, um estudo, e ele falou uma coisa, ele falou que naquele dia, quanto aos galardões, há um galardão acerca de os segredos do coração. A forma como nós fazemos o que fazemos. E aquilo foi uma grande trombada na minha vida. Porque eu parei para pensar quantas vezes eu me levantei para pregar, e a minha preocupação era com a pregação, ou era comigo mesmo, ou era com quem eu sou, ou com a minha reputação.
E o quanto isso foi absolutamente inútil espiritualmente falando. A palavra pode ter abençoado pessoas, porque há poder na palavra de Deus. A Bíblia fala que até mesmo quem prega por inveja e por porfia, a palavra vai produzir frutos espirituais. Mas qual a minha motivação real no coração para fazer o que eu faço? Ou para não fazer o que eu não faço? Eu creio que essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, com uma ênfase nessa manhã, é: por que você faz o que você faz? Ou como é que você faz o que você faz? Qual é realmente o seu coração? E o Senhor é que sonda o coração. Que você e eu possamos ser aqueles trabalhadores sinceros, dedicados de coração àquilo que nós fazemos ao Senhor. O meu encorajamento hoje é nesta manhã, não importa como foi até aqui, que a partir de hoje nós possamos ser transformados pela palavra, possamos mudar a nossa forma de servir a Deus, possamos entender que é propósito de Deus trabalhar para Ele e trabalhar, na verdade, com Ele e debaixo da chefia e da supervisão dEle. Essa é a melhor maneira de trabalhar. O Senhor nos chama para trabalhar e nós precisamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, em nome de Jesus.